Tem certas coisas que pouca gente percebe em relação à sua concorrência, mas boa parte das empresas, principalmente as pequenas, ficam tentando seguir os concorrentes, normalmente se espelhando nos líderes de mercado, que são os grandes. Os grandes aparentemente ditam as regras, as tendências, e boa parte das empresas fica tentando copiá-los. De uma maneira ou de outra, isso acaba acontecendo de forma quase que inconsciente e contamina todo o mercado. Mas isso é um grande equívoco. Observe uma coisa, quando você copia os seus concorrentes, alguma coisa que você não está percebendo está passando a acontecer com você. Por exemplo, os concorrentes são normalmente grandes empresas. Portanto, sem perceber, você está sendo limitado por esse concorrente ao tentar alcançá-lo, ao tentar copiá-lo. Ao tentar alcançá-lo é praticamente impossível e você está sendo limitado pelo teto invisível que ele colocou em você e você não percebeu. Mas você deve estar perguntando, mas como assim? O que é esse teto invisível que eu não estou entendendo? Vamos lá que eu vou te explicar aqui agora com muita calma. Ao seguir o seu concorrente, você está seguindo a estratégia dele. Você está correndo o risco dele. E dificilmente uma estratégia de uma grande empresa vai servir para você, que é uma empresa menor, como uma luva. Simplesmente porque se todos que copiassem os concorrentes tivessem sucesso, o mesmo sucesso que eles simplesmente não seriam mais os líderes. Você não concorda com isso? Essa é uma limitação que ele está colocando em você. Você está seguindo a sua concorrência e não está percebendo que com isso você não está criando nada. Né? Não está criando nenhum diferencial para você. E o seu resultado vai acabar sendo uma pequeníssima fração do resultado deles. E isso dificilmente vai levar a sua empresa para outro patamar. O objetivo das grandes empresas são outros. Eles observam o mercado de uma maneira completamente diferente da maneira com que você observa. As grandes empresas pensam diferente. Se alguma coisa, por exemplo, der errado com a estratégia deles, dificilmente isso vai fazer com que uma empresa grande quebre ou passe por dificuldades financeiras. Mas isso pode ser fatal para o seu negócio. Por isso que você tem que ter muito cuidado como você está seguindo e quem você está seguindo. E principalmente entender se essa estratégia realmente serve para você. Uma outra coisa que sempre se repete é, num segundo momento, quando as pequenas empresas seguem a sua concorrência, depois de um tempo elas acabam se degradando entre si, por um lugar ao sol, enquanto as grandes, né, ficam assistindo aquilo ali impassíveis a essa disputa. Então, por que você está copiando eles na esperança que a mesma coisa que ele faça funciona para você? Agora, o que você não sabe é que isso é uma estratégia deles. Porém, as empresas menores normalmente só se preocupam em copiar o resultado em produtos e serviços. Muitas vezes, sem entender direito qual é a estratégia que está por trás das grandes empresas. Eu posso te afirmar que existem muitos detalhes que você deve levar em conta. Por exemplo, eles já sabem que vão ser copiados, que vão ser pirateados. A estrutura deles é totalmente diferente da sua estrutura. As margens que eles praticam são completamente diferentes das margens que você, como uma empresa menor, pratica ou tem que praticar para poder conseguir pagar o seu negócio, ainda sobrar alguma coisa para você. A escala deles é completamente diferente da sua escala, ok? E várias vezes o público-alvo deles é muito diferente do seu público-alvo. Então, antes de qualquer coisa, você precisa parar e analisar se copiar o seu concorrente cabe na sua empresa, se essa estratégia serve para você e se principalmente vai ter futuro para você no médio e no longo prazo. Você precisa entender se a sua estrutura comporta essa estratégia que os grandes estão fazendo. Você precisa avaliar como é que essa estratégia vai impactar literalmente o seu negócio. É saber se ela cabe dentro do seu sapato, como a gente costuma dizer. Porque se você descobrir depois que não cabe, isso pode ser um grande problema. Ok? E ainda pode acontecer de quando você conseguir finalmente que aquela estratégia que você está competindo
né, que você está seguindo o concorrente comece a fazer sentido no seu negócio, depois de você fazer talvez vários ajustes, eles mudem completamente a estratégia. Né? E aí, novamente, você vai copiar eles partindo do zero, partindo tudo do zero, e esse ciclo fica se repetindo, às vezes por anos e às vezes por décadas, sem que você se dê conta que não é dessa forma que você vai conseguir mudar o patamar do seu negócio. Quando eles decidem uma estratégia, é tudo muito bem pensado, foi tudo muito bem medido. Inclusive, o espaço para você ganhar dinheiro também é pensado. Eles sabem que vão ser copiados. Dificilmente você vai ganhar um valor que seja suficiente para incomodar essas grandes empresas. E quando chega no momento de crise, o que eles fazem? Normalmente eles acabam crescendo mais. E você às vezes não entende por quê. Por quê? Enquanto eles estão crescendo, várias pequenas empresas vão deixando de existir. E por que isso acontece? Porque na crise ele percebe uma oportunidade. E oportunidade de fazer o quê? De espremer a sua concorrência. Ele espreme os pequenos, ele espreme a sua margem, né? E aí começa a tirar os pequenos do jogo. E eles fazem isso porque eles têm fôlego para aguentar esse tranco. Né? Eles sabem exatamente a hora que você está mais fraco. Então, ele aceita perder para poder eliminar, às vezes, essa concorrência que começou a incomodar ele um pouquinho por um motivo ou por outro. E depois eles vão buscar tudo que eles perderam adiante quando eles ficam sozinhos, né, praticamente sozinhos, soberanos no mercado. Isso é muito comum, é muito comentado nas empresas, como eles usam um termo, vamos fazer uma limpeza no mercado. Né? E aí eles dão uma espremida na margem, exatamente se aproveitando de uma crise onde tudo fica mais difícil, e aí várias pequenas empresas não aguentam e com isso eles limparam o mercado e ficam ali, depois, durante muito tempo, explorando aquele mercado sozinhos. Por isso que você tem que realmente verificar se aquela estratégia cabe para você. Né? E você tem que entender que sempre copiar os seus concorrentes, você está sendo limitado por eles. Eles já sabem disso. E é exatamente por esse motivo que você fica sempre do seu tamanho. E eles sempre crescem. Você não percebeu isso? Que você às vezes está lutando para ficar do mesmo tamanho e eles estão sempre crescendo? Isso acontece até parecer alguma coisa que causa uma disruptura no setor. Por quê? Porque aí sim você vai ter uma mudança muito forte, uma mudança significativa. Agora, o que eles querem que você acredite? Eles querem que você acredite que os mercados têm as suas fronteiras, que as tendências são ditadas por eles, os grandes, e você, o máximo que você pode fazer é seguir. Uma outra coisa que eles querem que você acredite é que estão todos brigando pelo mesmo nicho de clientes, ok? Isso é uma coisa que você tem que parar para pensar. Será que realmente você tem que brigar pelo mesmo nicho de clientes? Será que você não pode fazer alguma coisa diferente? E talvez entender que existem outros nichos que possam ser atingidos, que você pode trazer uma nova demanda para o seu negócio, para a sua empresa? Em relação às estratégias, você precisa levar em conta que as estratégias deixaram de ser inalteradas há muito tempo. Já foi tempo que se traçava uma estratégia e ela praticamente seguia sem nenhum ajuste ou com muito poucos ajustes. Hoje, os mercados estão cada vez mais dinâmicos, o consumidor cada vez mais inquieto e volátil. Então, as estratégias precisam ser constantemente avaliadas, elas precisam ser revisadas, modificadas e ajustadas de acordo com o que estiver acontecendo no ambiente de negócio e nos mercados. Agora, tome muito cuidado com qual concorrente você está seguindo. Por quê? Pode ser que ao segui-lo, né, se por acaso a estratégia dele der errado, o que vai acabar acontecendo são duas coisas. Ele simplesmente vai mudar de estratégia, vai mudar de produto, vai mudar de foco e vai seguir em frente. Porque, normalmente, ele já tem um plano B. Né? Um plano B que já foi planejado para caso dessa estratégia dar errado. Agora, você pode sucumbir, porque simplesmente não tinha um plano B e talvez as perdas que podem vir em decorrência dessa estratégia que deu errado
dificilmente vai fazer com que as empresas dele quebrem. Já a sua, que é uma empresa menor, pode ser afetada de uma maneira muito mais contundente. Por quê? Porque você não tinha medido direito os riscos que você estava correndo ao seguir a estratégia dele. Talvez você não consiga fazer essa mudança de rumo, né, tão rápido quanto ele. Então, eu quero que você entenda que simplesmente copiar uma grande empresa, o que ela está fazendo, o que ela está seguindo, a tendência que ela está seguindo, tá? Nem sempre é a melhor solução para você. Essa empresa maior, essa empresa líder, com certeza já está mais estabilizada no mercado. Ela pode correr riscos que, em teoria, são muito maiores se você comparar os riscos que você pode correr, sem que isso afete a empresa a ponto de ela ter que fechar as portas ou passar por uma situação muito delicada. Então, você está me perguntando, mas então o que eu faço? Qual o conselho que você me dá então? O conselho é, exatamente porque você trabalha demais e vive preocupado com a sua concorrência e está tendo pouco retorno, você precisa mudar e fazer alguma coisa diferente e não ficar simplesmente copiando a sua concorrência. Tá? Eu digo aqui para você, se estruturar e andar com as suas próprias pernas. Procure estar antenado e pensar diferente.